Compreendendo o aumento da próstata e seus sinais de alerta. Aproximadamente 90% dos homens terão aumento da próstata durante a vida. E se você acha que pode ter isso, este vídeo é para você. Discutiremos os sinais AOS quais prestar atenção, incluindo sinais perigosos realmente importantes que nós, como médicos, procuramos. E ao final deste vídeo, você saberá o que é a próstata, 8 sinais que uma próstata aumentada apresenta e, principalmente, as características mais preocupantes de um câncer de próstata. A próstata é uma pequena glândula interna encontrada em homens e está localizada entre o pênis e a bexiga. Ela envolve o tubo que transporta a urina para fora do corpo. Esse tubo é chamado de uretra, e sua função é produzir um fluido branco espesso que se mistura com o esperma, e isso é chamado apenas de sêmen. Tem cerca do tamanho e formato de uma noz, mas tende a ficar maior à medida que os homens envelhecem, e esse aumento natural é chamado de hiperplasia prostática benigna, também conhecida como HPB. Em alguns países é muito comum e geralmente afeta homens com mais de 50 anos. Não é um câncer de próstata e geralmente não causa nenhum problema sério de saúde. Alguns pacientes com próstata aumentada se preocupam se isso pode colocá-los em um risco maior de câncer de próstata. Não coloca. Os dois não estão ligados, mas às vezes os sintomas podem ser muito semelhantes e é muito difícil distinguir um do outro, e esse é o propósito deste vídeo. E ao final deste vídeo, você terá uma ideia melhor de como distinguir entre os dois. Primeiro, vamos abordar os sinais e sintomas de uma próstata aumentada. O mais comum é, digamos, se você está jogando videogame, cozinhando ou fazendo compras, e a cada 2 horas você tem que parar o que está fazendo e correr para o banheiro, e é mais frequente do que o normal. Isso é conhecido como aumento da frequência. Significa que você está urinando mais do que o normal. Quando sua próstata aumenta, ela pode pressionar o tubo que leva a urina para fora da bexiga. Isso pode estreitar o fluxo, e essa pressão pode fazer com que a bexiga fique mais irritável, fazendo com que ela se contraia com mais frequência, nem sempre quando está cheia, e isso significa que você vai ao banheiro para urinar com mais frequência. Isso também pode explicar o segundo sintoma do qual vamos falar agora, e essa é uma urgência aumentada, necessidade de correr repentinamente para o banheiro. Então, além de IR com mais frequência, as pessoas descobrem que simplesmente têm que correr para o banheiro, e essa incapacidade de segurar a urina como antes se deve ao mecanismo do qual acabamos de falar. O sintoma número 3 é acordar à noite para urinar. Isso é chamado de noctúria, e é um dos sintomas mais problemáticos do aumento da próstata. Quando digo problemático, não quero dizer como risco de vida, ou que cause um problema de saúde. Problemático no sentido de que as pessoas com quem converso que têm esse problema tendem a achar isso muito incômodo. Não foi intencional, mas você entendeu. É uma daquelas coisas das quais elas mais reclamam. Isso as acorda à noite, elas têm uma noite de sono ruim, ficam cansadas no dia seguinte, ficam mais irritadiças e é difícil de controlar. Se você alguma vez for ao banheiro e estiver apenas esperando e demorar um pouco mais para as coisas começarem a fluir, isso é chamado de hesitação e é um dos sinais de aumento da próstata. Você pode estar percebendo que essa etapa inicial de urinar demora um pouco mais, ou o próprio fluxo é afetado. Novamente, isso geralmente ocorre porque a uretra está sendo pressionada e estreitada por uma próstata aumentada. Então o tubo que está retirando a urina leva um pouco mais de tempo enquanto você se esforça para que a urina flua por ele. O número 5 é ter um fluxo urinário fraco. Pelo mesmo motivo, as pessoas frequentemente descobrem, com uma próstata aumentada, que a trajetória normal, o fluxo potente que costumavam ter antes, parece um pouco mais diminuído. Você pode estar tendo um pouco mais de gotejamento ou pode estar parando e começando, e o fluxo pode não estar tão bom quanto antes. Pode haver também gotejamento terminal. Este é o número 6. Algumas pessoas apresentam vazamento depois de pararem de urinar, então depois de urinar, você pode ter algum vazamento na roupa íntima mais tarde. E este é um assunto um pouco embaraçoso para os homens conversarem porque eles ficam um pouco constrangidos com sua higiene, o cheiro de urina e o que está acontecendo, e frequentemente a causa é basicamente a urina que resta no tubo, sua uretra começa a vazar. Agora, existe uma técnica para tentar limpar e esvaziar a urina naquele tubo.
e eu abordarei isso em um vídeo mais tarde. Por favor, clique em inscrever-se e curtir se você gostaria de ver isso. O número 7 se encaixa nos dois últimos, e é a sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Então, você pode fazer várias viagens ao banheiro, você pode estar tendo a sensação de que ainda resta um pouco, e às vezes isso pode afetar as pessoas de uma forma em que elas não se sentem confiantes para sair, fazer compras, viajar, onde elas não sabem se haverá banheiros por perto, porque elas estão tendo que ir ao banheiro com muito mais frequência. E para um sintoma mais preocupante, e o último que abordaremos hoje, é uma combinação de sintomas. Então, se você notar que não está urinando nada, ou apenas pouquíssimas gotas de urina, e notar algumas dores abdominais inferiores ou inchaço, que sua barriga parece um pouco mais cheia, isso pode ser algo chamado retenção urinária. Algumas pessoas que têm isso também podem sentir dor na parte inferior do abdômen, e é uma emergência médica. E a razão para isso é basicamente que sua bexiga está ficando cheia como um balão e parece haver um bloqueio. E frequentemente pode ser a próstata pressionando e bloqueando completamente o tubo que retira a urina. Então, se não há para onde a urina ir, ela continuará a ficar cada vez maior, e como sabemos o que acontece com um balão que você continua enchendo, bem, o mesmo pode acontecer com nossa bexiga se for deixado para muito tarde ou não tratado. Então, normalmente tratamos isso como uma emergência médica, é chamada de retenção urinária aguda. Normalmente passaríamos um cateter, que é um tubo de plástico que entra no pênis e essencialmente vai e se assenta em sua bexiga e drena a urina através desse tubo, e pode passar por quaisquer bloqueios que possam existir ou pode abrir a área um pouco novamente. Importante, se você estiver apresentando esses sintomas, procure ajuda médica o mais rápido possível. E, obviamente, pessoas com aumento da próstata são mais propensas a ter isso, mas também existem certos medicamentos que podem colocá-lo em maior risco de ter isso. Compilarei uma lista desses medicamentos na tela. Sinta-se à vontade para voltar a esta lista posteriormente. Então, cobrimos os principais sintomas de um aumento da próstata, mas como podemos diferenciar entre um câncer de próstata e apenas um aumento normal da próstata relacionado à idade? Para ser honesto, é quase impossível, mesmo para o médico, ser capaz de distinguir as duas coisas se estivermos considerando apenas sua história ou seus sintomas e sinais. Vejamos a teoria. A maioria dos sintomas de aumento benigno da próstata se deve a dois fatores reais. Número 1. Você tem aquele estreitamento do tubo, então o fluxo e todo o resto são afetados. E então, em segundo lugar, você tem a bexiga agindo, está meio que empurrando através desse estreitamento, contraindo todas essas coisas. Bem, vamos ver o câncer de próstata. O câncer de próstata também pode causar o mesmo estreitamento no tubo, dependendo do tamanho, dependendo da localização de onde está esse câncer de próstata. Então, os sintomas poderiam espelhar sintomas exatamente os mesmos sintomas, porque você está tendo aquele estreitamento naquele tubo e a bexiga poderia agir exatamente da mesma forma. Mas existem alguns sintomas extras que eu procuraria que, talvez, se você tivesse câncer de próstata, você teria mais probabilidade de ter esses sintomas. Número 1 seria sangue no seu sêmen. Agora, existem muitas condições diferentes que podem causar isso no contexto de problemas urinários. Você sabe, pensamos em infecções, inflamação, mas eu ficaria mais preocupado com um paciente que tivesse sangue no sêmen e tivesse mais de 40 anos. Absolutamente precisaria descartar câncer de próstata. Número 2. É sangue na sua urina. E como sangue no seu sêmen, existem outras coisas que podem causar isso. Mas eu ficaria um pouco mais preocupado. Então eu gostaria de verificar sua urina para garantir que não haja infecção urinária e, se não houver, isso começaria a tornar as coisas um pouco mais suspeitas na minha mente. Número 3 é um conjunto de sintomas que nós, como médicos, procuramos quando há um câncer ativo em algum lugar do corpo de uma pessoa. O primeiro é perda de peso não intencional. Qualquer pessoa com perda de peso não intencional, precisamos descobrir por que está acontecendo. O segundo são suores noturnos. Se as pessoas estão tendo novos suores noturnos e são suores noturnos encharcados, isso é um pouco mais preocupante. E o terceiro são dores ósseas nas costas, dores nas costelas, dores no peito ou dores ósseas no corpo de causa desconhecida.
Então, se as pessoas têm algum desses sintomas, elas absolutamente devem ser examinadas o mais rápido possível. E algumas pessoas também podem ter disfunção erétil em estágios posteriores do câncer de próstata, mas não é uma coisa muito comum que se apresenta. Então, a mensagem principal aqui é que a única maneira de realmente saber o que é um aumento da próstata, o que poderia ser um câncer de próstata, é ir e falar com seu profissional de saúde, porque eles precisarão fazer alguns exames. Então, espero que isso dê a você esse encorajamento para marcar essa consulta, e eu sei o quão assustador pode ser fazer essa primeira visita. Se você quiser saber exatamente o que esperar dessa consulta, no próximo vídeo explicarei o que faço quando vejo pacientes com esses tipos de sintomas e os exames que faço para ajudar a descartar o câncer de próstata. Obrigado e até o próximo vídeo.